Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os ganhos da franquia. Eu sei que lá na apresentação, naquele funil que você participou, e hoje, por esse motivo, você é franqueado, nós já falamos de todos os ganhos, mas aqui eu vou relembrar alguns tópicos importantes para que você realmente, né, fique tranquilo em relação a todos os ganhos, né? Sabendo como funciona, níveis, ganhos, executivos, etc, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela. Aqui, nós podemos, como franqueado, nós podemos colocar um estabelecimento, podemos também colocar usuário comum e podemos colocar executivo, ok? Quando eu coloco um estabelecimento, eu cobro dele R$ 471 ou 271 por 6 meses, tá? Se o estabelecimento paga, aliás, 271, ele ganha 50, você 200, 21 sobra para nível, tá? Se ele paga 471, você ganha 400, ele 50 e 21 sobe para nível, tá? O que o estabelecimento pode fazer? Ele pode fazer, na realidade, ele pode cadastrar clientes e ganhar aqueles 5% também. Fernando, que 5% que é esse, né? Eu vou abrir aqui, ó, essa apresentaçãozinha que ela meio que... Imagina que o empresário está dando 10% de cashback, tá? No aplicativo, não vai aparecer os 10%, porque a conversa sua com o empresário é o seguinte: o empresário, quanto você quer dar? Quanto você pode dar? Quanto você está disposto a dar para fidelizar o seu cliente? Ele vai falar, deixa ele falar. 10%. Aí você vai dizer para ele, olha, beleza. A nível trabalha com a regra de Pareto. A regra de Pareto funciona da seguinte forma: 80% vai para o consumidor, 20% para a distribuição. Pareto diz que 20% é responsável por 80% do crescimento, 20% é responsável por 80% do resultado, né? 20% de uma vinha é responsável por 80%, né, enfim, de toda a colheita e etc. Ou seja, sempre 20% se destaca, até no meio dos trabalhadores, até no meio da população, 20% são pessoas que fazem parte do crescimento de uma empresa e etc. Então, nós entendemos que com essa ciência, isso é uma ciência, tá? Com essa ciência, nós poderíamos crescer tanto a empresa dele quanto, né, a própria nível cashback. Então, 20% do que ele quer dar beneficia sempre 3 tipos de pessoas, né? O franqueado ou o grupo de empresários que está divulgando o projeto da cidade, no caso você, aquele que convida, ou seja, o próprio consumidor que passou a trabalhar pela marca dele, porque quando ele trabalha, quando ele coloca um amigo, ele também indica, ele indica, o outro indica, e todos os níveis de baixo estão aparecendo da marca da empresa. Ou seja, quanto mais a marca dele for difundida, mais vai acontecer a fixação de marca e o próprio consumidor. Então, a franquia, o executivo, o consumidor e quem convida ele. E o próprio consumidor vai se tornar uma pessoa que convida, porque ele vai aprender. Ok? Então, 80-20, 80% do que ele quer dar, olha, empresário, então 80% do que você vai dar vai para o cliente só, tá bom? Nós vamos administrar isso que você quer dar. Porque se nós dermos esses 10% que você está querendo dar, ou seja, se nós dermos tudo para o consumidor, ele vai ser aquele cara que vai pegar aquele cartãozinho que ele carimba 10 vezes. Lembra da vovó do bolo que dava, você carimbou 10 vezes, você ganha um bolo? Então, ele nunca mostrou isso para ninguém. Então, você tem que deixar o empresário consciente que ele não vai mostrar isso para ninguém, né? Ele ganhou 10%, era direito dele e ele não vai ficar falando para ninguém, não, se ele não tiver ganho. Agora, se ele ganha 5% do amigo, de tudo que o amigo ganhar, mudou a história. Então, é por isso que se ele der 10% para o consumidor, ele só tem um consumidor fiel. Se ele der 8, o consumidor vai ficar feliz do mesmo jeito, só que ele vai ter um trabalhador. E mais a nossa equipe que vai difundir o projeto na cidade, pagar marketing, etc. E mais aquele que convidou ele que vai continuar convidando. Sempre 3 pessoas envolvidas, beleza? Então, tá bom. Sabendo disso, 80% vai para o cliente. Então, vai aparecer no aplicativo assim, ganhe 8%. Simples assim, ok? E depois? Depois a bonificação acontece da seguinte forma. Se o cliente pagou R$ 100, por exemplo, R$ 8, que é 80% do que ele quer dar, vai para o cliente. 1,50 para a franquia e 50 centavos para quem convidou aquele cliente, beleza? Só que detalhe, olha, 10%, empresário, que nós dividimos na proporção de 80-20, é o que você quer dar, ok? É o que você quer dar, tá? Porém, tem mais 2% de administração da nível, que aí é da nível, senão o projeto não subsiste. Senão a nível não consegue manter os servidores, projetos e todo o investimento que ela faz. Beleza? Então, no total do teu investimento vai ser 12. É 10, que é o que você quer dar, mais 2 da taxa administrativa. Não, mas eu quero dar 10. Não, então você não quer dar 10, amigo. Você quer dar 8, tá? Dos 8 que você quer dar, no aplicativo vai aparecer 6,4. 1,6 vai para a distribuição, beleza? Aí, mais 2 de administração, vai para os 10 que você quer dar, então. Quer dizer, que é o que você quer investir. 8 é o que você quer dar, beleza? Então, dos 8 que você quer dar,
óbvio que 5% dele vai para quem convida. Então, voltando para cá, ó, se a empresa convidou, ó, retorno de 5% dos ganhos dos seus clientes. Se ela convidou, então significa que aquele 5% que sobra é dela mesmo, ok? Tanto do que os clientes comprarem na loja dela, quanto comprou em qualquer outra loja, beleza? Tudo que o cliente comprou em outras lojas, eles vão estar ganhando os cashbacks, vão estar podendo gastar em toda a rede, e a empresa vai estar ganhando esse 5%. Tá certo? E ela pode resgatar depois na conta bancária ou pode usar esse 5% para bonificar o próprio cliente. Porque tudo que entra é uma conta corrente, tudo que entra e sai ali é o mesmo saldo. Ela pode resgatar, pode pagar um boleto, pode pagar uma recarga, pode resgatar na conta bancária, pode beneficiar o cliente bonificando ele com cashback e etc. Beleza? Então, a empresa tem todos esses benefícios aqui, ó. Personaliza, piriri, pororó e etc. Enfim, tá? Além de pagar R$ 471 por ano e você ganhar R$ 400 por ano, beleza? Ela ganha R$ 50 na primeira recarga, tá? Okay? Então, você pode colocar estabelecimento com essas condições. Você também pode colocar usuário comum. Quando você coloca estabelecimento, você ganha 15% do que ele dá de cashback. Quando você coloca um usuário comum, você ganha 5% do que ele ganha de cashback, tá? Então, o usuário comum ganha também 5% quando ele convida os amigos. Mas como você, franquia, convidou, automaticamente quem passa a ganhar 5% é você, porque senão ele sobra, né? Então, a ideia é ele não sobrar, ok? Então, ele convidando, ó, ele pode convidar, por exemplo, se cada amigo dele ganhar R$ 100, ele convidou, por exemplo, 1.000 amigos, ele ganha R$ 5 de cada, se tornando R$ 5.000. Então, até para o seu, né, uma pessoa aí da sua cidade, um blogueiro, enfim, uma entidade carente, né? O que é entidade, Fernanda? Entidade é simplesmente o nome que nós demos para um usuário comum, mas ele tem uma pequena vantagem, ele pode aparecer com o logo e book de fotos dele nos usuários que ele cadastrou. Já um amigo que convida o amigo não vai aparecer com o rosto dele no aplicativo do outro, né? Então, a gente dá o nome de entidade, um usuário comum que tem uma permissão sua como franqueado. Aí tem outros vídeos a gente mostrando como que se torna entidade. Então, você também pode aqui, ó, cadastrar um usuário comum. E também você pode cadastrar um executivo. O executivo, ele tem vários benefícios, ok? Mas o executivo, ele praticamente passa a ser aí um ajudante, né? Um usuário master, né? Um usuário que pode fazer muita coisa pela sua empresa. Por quê? Pela sua franquia. Por quê? Porque ele pode cadastrar estabelecimentos. Cada estabelecimento que ele cadastra, ele ganha 200. Cada estabelecimento que ele cadastra, ele também ganha 200, ok? Então, ele recebe todo ano R$ 200 daquele estabelecimento. Ele também recebe 7,5% de cashback do estabelecimento, do que ele está dando de cashback. Ou seja, você não recebia 15, mas se o executivo está na jogada, você passa a receber metade e a outra metade fica com ele. Aqui, ele também recebe os 5% completo dos usuários que ele traz, tá? E cadê os 1%? Cadê? Não está aqui, mas ele também recebe daquele 1%, vamos supor que você fechou com o estabelecimento e você configurou a taxa administrativa do estabelecimento de 2%. De 2%, um é da nível e um é seu. Quando tem um executivo na parada, você divide esse 1. Então, fica, no caso, 25% para ele, 25% para você e 50% para nível, tá bom? Era para estar aqui. Deixa eu ver, não está aqui. Depois eu coloco aqui. Mas deu para entender, né? Existe mais uma bonificação. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Que no caso é 25% da taxa administrativa. Ok? É isso, tá bom, pessoal? Vou colocar ela aqui do ladinho aqui, ó, junto com esse 7,5%. Então, ela está aqui, ó, 25%, beleza? Aí tem esses 25% dos engajamentos, daqui é outra coisa. Mas, enfim, praticamente, basicamente é isso, os ganhos do executivo. Mas o executivo pode ser um excelente trabalhador. Ele é aquela pessoa isolada que está na rua colocando estabelecimento. Beleza, mas ele é isolado. Você tem poder de colocar 10 executivos. Você tem poder de fazer uma publicidade em massa na sua cidade. Ou seja, você como franquia, você tem muito mais poder de bala, mas o executivo pode ajudar muito também, tá bom? Beleza? Bom, aí nós dividimos o seguinte, você tem 3 tipos de personagens para cadastrar. Dentro desses usuários comuns, nós podemos colocar aqui a associação comercial, a entidade, porque é apenas uma configuração dentro desse perfil, mais nada. Tá? A empresa é empresa, estabelecimento é estabelecimento. O usuário comum, ele pode ser vários tipos de usuário comum. Tá? Cada usuário comum pode ter um tipo de benefício diferente, beleza? Agora, dividindo em ganhos, né, mostrando declaradamente os ganhos aqui, ó, você vai, ganhos anuais, vamos colocar aqui. Já expliquei, você ganha
R$ 400 anualmente de cada executivo que você coloca, porque ele paga 471, e você ganha R$ 400 anualmente de cada estabelecimento que você coloca, porque você cobra 471. Tem o plano de 271? Tem, mas os 271 você ganha 200, beleza? Não está aqui, mas você já sabe que tem esse plano. Se colocar 10 empresas por mês, no final de um ano teremos 120 estabelecimentos. Então, por ano, você pode ganhar R$ 48.000 colocando 120 estabelecimentos por ano. Obviamente que nos primeiros meses é um pouco mais difícil, mas depois você vai começando a chamar atenção e os estabelecimentos vão te procurando. A gente orienta que você coloque um estabelecimento e cuide dele, até no mínimo ele ter 100 clientes cadastrados bonificando. Depois você vai para o segundo estabelecimento. Isso é o que vai fazer o projeto guinar, fazer ele crescer, ok? Se você colocar um estabelecimento e só deixar na mão do empresário, ele não vai fazer, até porque ele tem muita coisa na cabeça, ele já tem a rotina dele, e isso é mais uma rotina que se encaixa ali no dia a dia dele. Então, é bom que você cuide desse estabelecimento e tenha um tempo para cada estabelecimento, beleza? Bom, existem os ganhos, né, sobre as vendas e sobre o cashback dado. Então, aqui, ó, em resumo, né, a comissão acontece quando o estabelecimento vende para um cliente nível, ok? Então, quer dizer, de tudo que ele vendeu, você ganha 1% quando franquia. Obviamente, quando a taxa for 2%, você ganha 50%, então 2%, 50% é 1% seu, ok? Se acaso você colocou um posto de gasolina e você quis colocar a taxa administrativa como 1%, por exemplo, então é 50% de 1%, que é 0,5%, ok? Que está aqui, ó, tá? Beleza? Então, ou você ganha 1% ou você ganha 0,5%. Obviamente que, né, a gente está pensando em colocar, se você está vendo esse vídeo já tem, você vai perceber que tem a opção de você abaixar a taxa administrativa até 0,6. Só que você abaixando até 0,6, 0,4 fica para nível. Sempre a tabela é fechada no 0,4 para nível. Ou seja, se você colocar 0,8 de taxa administrativa, até aí a divisão é 50-50. Abaixo de 0,8, a nível começa a ficar com 0,4 cheio. Okay? Então, você colocou para o estabelecimento 0,7, é 0,3 para você, 0,4 para nível. Você colocou 0,6, é 0,4 para nível, 0,2 para você. Beleza? Tá bom? Então, a nível proporciona esse ganho, né? Que é o residual, que a gente chama. E tem o ganho, quer dizer, é o ganho de comissão. E tem o ganho residual, que é 15% que o estabelecimento paga. Então, você tem dois tipos de ganhos extraordinários. É 1% da taxa administrativa, ou seja, a nível se encarrega de dar para você, e 15% do estabelecimento, que é aquela regrinha que eu te falei, de Pareto de 80-20. Então, você combina com o estabelecimento que esses 15% vai ser para a divulgação do projeto na cidade, publicidade, marketing, investimento, etc. Ok? A nível fez assim. Então, você, né, fica tranquilo em relação a falar para o cliente. Você pode ou não falar se você quiser. A forma que é distribuído isso. Ok? De qualquer forma, ele tem que saber, porque aí, dentro desse projeto, tem você, os executivos, tem o investimento, tem o marketing, etc. Então, você tem que ver uma forma de falar para ele que não seja uma forma assim, ó, a tua taxa administrativa não é só 2%, é 2% mais 15% que vem para mim. Não, toma cuidado com isso. Você é um divulgador do projeto na cidade e não tem nada a ver esses 15% com a taxa administrativa da nível, porque eu já vi franqueado falando assim. Ah, você vai ter um custo mais ou menos de 4%. Não, não é. É 2% de administração, 15% vem do empresário para beneficiar outras pessoas envolvidas no crescimento da empresa dele. Beleza? Então, 15% vem da parte do empresário. 2% é dividido em 50-50, vem da parte da nível cashback. Beleza? Então, na prática, como que vai ficar? Vou explicar aqui, ó. Bom, recebe 1% sobre as transações das vendas de todos os estabelecimentos, ou 0,5% se for o caso de posto de gasolina no supermercado, né? Que a gente orienta assim, mas você tem uma flexibilidade ali. Bom, se você colocou 5 clientes, ó, se o estabelecimento cadastrou 5 clientes por mês, no final de um ano terá 60 clientes. Se 100 estabelecimentos seguir nesse ritmo, nós teremos 6.000 clientes cadastrados. Se cada cliente ganhou R$ 50 e o mínimo de cashback dado foi um percentual mínimo de 7, por exemplo, houve um gasto aproximado de R$ 700. Óbvio que uma família gasta muito mais que isso, a gente está falando nessa conta. Dando um total de 6.000 clientes, né, 4.200.000. Então, ó, você tem um lucro de 1% sobre 4.200.000 de R$ 42.000 por mês. Da mesma forma, tem agora o ganho do cashback, né, dos 15%. Então, aquela mesma continha que a gente fez de cima, 6.000 clientes ganhando R$ 50 cada no mês, teremos R$ 300.000. 15% de 300.000, que volta para você, dá 45.000, ok? E aqui os 5% dos clientes. Você não vai ficar parado. Você vai estar no estabelecimento cadastrando os clientes para ele ali,
para que ele já veja resultado e para que você também, da própria base dele, traga clientes. Quando você fizer um bom trabalho ali, tiver cadastrado 100 clientes, 50, 100 clientes, você vai para o próximo estabelecimento. E você vai ajudar esses estabelecimentos. E vai acontecer isso aqui, ó. Nós colocamos aqui que terá 5 clientes por mês. Cara, a ideia é que você fique uma semana e já cadastre 50, não 5 por mês, né? E depois o estabelecimento continue andando. E aqui nós estamos falando no final de um ano de 60 clientes, correto? Só isso daqui, ó, você vai ter cadastrado na primeira semana que você ficou ali orientando ele como fazer. Só que detalhe, você não parou, você é um franqueado, você colocou o door, você fez uma rádio, você fez um patrocinado para captar clientes para esses estabelecimentos. Cuidado para quando você for fazer uma publicidade na internet, não fazer assim, ó, baixa o aplicativo que te dá cashback. Não, negativo, você não pode fazer isso. Baixa o aplicativo que te dá dinheiro de volta. Não, negativo. Baixa o aplicativo para ganhar cashback na Pizzaria Roma, para ganhar cashback no açougue do Ricardo, para ganhar cashback no mercado Fernando. É assim que você tem que fazer, ok? As publicidades suas são direcionadas para ajudar os estabelecimentos. Então, além de você ficar lá cadastrando o cliente, depois você vai fazer publicidades para cadastrar clientes abaixo do seu link, ok? E aí, no final de um ano, você cadastrou 10 mil clientes e cada um ganhou R$ 50 cada. E você vai ter mais 25 mil de comissão, ok? Ok? Tá certo? Então, resumindo, ó, só que já passou de R$ 100 mil. E óbvio que você também ganha nos engajamentos, você pode orientar os estabelecimentos. Olha, se você tiver engajamento nas suas redes sociais, elas vão mostrar para muito mais gente, muitas pessoas comentando, classificando a sua página do Facebook, comentando no Instagram. Então, você pode vender esses engajamentos aqui, tá? E se você vender, por exemplo, R$ 100 de engajamento, você ganha 50, ou seja, 50% seu. Então, imagina você tendo, por exemplo, 10 estabelecimentos. Ó, se você vender R$ 50 de engajamento toda semana nas reuniões de network, óbvio que aqui nós falávamos antes, né, de reuniões de network, você também pode fazer essa jogada, se reunir com os empresários, né? Ou ter todos eles no grupo e de repente falar, pessoal, vamos fazer um engajamento forte do nível aí, todo mundo comprando R$ 50 na semana, poxa, a gente pode fazer algo muito legal, né? E aí, ó, com esse argumento, em captar clientes para a base, você pode alcançar mais de R$ 1.000 por semana para a publicidade, ok? Vezes 40 empresário, por exemplo, tá? Certo? Então, quer dizer, só aqui, ó, só aqui você está ganhando mais de R$ 100 mil e você tem mais esse benefício. Aqui no começo é importante você orientar. Depois isso vai acontecer automaticamente, beleza? Fechando esse daqui. Ganhos de franquia. Você ganha 5%, tá, do que a franquia ganha, beleza? Então, por exemplo, no administrativo, sabe aquela taxa de 1% que você ganha sobre o bruto? Então, esse daí é o ganho de comissão que a gente fala. O residual é aquele que o empresário paga. Então, você ganha 5% desse ganho de comissão que ele teve sobre a taxa administrativa. Então, você ganha 5% de tudo que aconteceu com aquela franquia na cidade dele. Se você indicar um franqueado, ok? Fernando, eu ganho alguma coisa da taxa de pagamento inicial? Não. Tá? E ganhos imediatos. Isso daqui nós já explicamos, né? Que é praticamente igual ao ganho lá de cima, né? Então, você ganha R$ 400 para colocar um estabelecimento anual, você ganha 400 para ganhar do executivo semestral, lembrando que eu acho que eu falei que é anual, né? O executivo é semestral, tá? Ganha 15% cashback dado, 5% dos clientes que você colocou na base e 1% sobre o valor bruto de vendas feitas pelo seu estabelecimento, tá? Só que detalhe, se você colocar 10 empresas por mês, por exemplo, você vai ter R$ 4.000 de taxa de taxa imediata, né, de ganho imediato por mês, ok? Só que tem um detalhe muito interessante aqui. Se aqui você tiver, por exemplo, 10 executivos, ó, tá? 10 executivos, e esses 10 executivos colocar 10 estabelecimentos cada, já são 100, né? 100 estabelecimentos por mês, ok? Aí, desses 100 estabelecimentos por mês, se cada um deles cobrar o valor certinho de R$ 471 por ano, você ganha 200. Então, só aqui de taxa imediata também, você pode ter R$ 20.000, ok? R$ 20.000 só de inclusão de estabelecimentos se você tiver uns 10 executivos. Então, são ganhos excelentes, compensa muito colocar executivo. Agora, eu vou trazer aqui uma planilhinha só para você ver como que funciona isso na prática, né? Vamos supor que você trabalhou na sua cidade e colocou 10 estabelecimentos no primeiro mês. E cada estabelecimento você fez um bom trabalho e colocou 100 clientes, ok? Só que desses 10 estabelecimentos tem lá pizzaria, lanche, mercado e etc. E cada cliente, cada um desses 100 clientes, olha bem, você colocou 10 estabelecimentos, 100 clientes cada um. No total, você já tem 1.000 clientes fiéis, ok? Se cada cliente desse gastar, que seja R$ 500 na rede, ó, você já está ganhando R$ 10.000.
é um ganho maravilhoso, entendeu? Por isso que você precisa fazer certinho, né, o trabalho em cada estabelecimento, tá bom? E aí, no final de um ano, você colocou 100 estabelecimentos com gasto de R$ 500 cada um, você já está ganhando mais de R$ 100 mil por mês, porque esses R$ 500 são gastos mensalmente, ok? Então, se 10 mil consumidores gastar por mês cada um R$ 500, vai ter 5 milhões girando, né, de consumidores fiéis, e automaticamente, se tiver 5 milhões, você está ganhando aí, ó, 50 mil reais só de taxa administrativa, mais, cadê? Aqui, ó, taxa de administração, 50 mil reais, e remuneração do cashback, 52 mil reais, dando um total de 102.500, ok? Essa planilhinha aqui ela é bem legal, que dá para calcular todos esses detalhes, né? E você consegue ver a prospecção ao longo do prazo. Então, se dentro de 3 anos você tiver 300 estabelecimentos e cada cliente estiver ganhando R$ 800, estiver gastando R$ 800 na rede, olha o teu ganho aqui, ó, 492 mil reais por mês. É um projeto a se investir, mas tem que tomar cuidado para investir nele da forma correta. Dá muita atenção aos primeiros estabelecimentos, porque é os primeiros estabelecimentos que vai fazer o negócio acontecer. Porque ele vai chamar a atenção de outros empresários, o empresário vai ver que é uma tecnologia legal e que ele está tendo benefício, opa, eu também quero. E o segundo vai querer, o terceiro vai querer, e daqui a pouco você vai fazer um trabalho bem feito em todos eles, beleza? Tá certo, pessoal? Então, esse é um vídeo rápido, né, sobre a forma de ganho, mas é algo que, se você gosta de matemática, você vai se apaixonar. Se você não gosta de matemática, eu aconselho você ir para a prática, beleza? Já teve uma pergunta assim, ó. Ah, mas então é multinível, porque se eu convido o João, eu ganho 5%, mas o João convidou o Roberto e ele também ganha 5% do Roberto, mas peraí, é de cada venda. Se o João convidou o Roberto, quando o Roberto comprar daquela compra que o Roberto fez, ele ganha 80%, a franquia ganha 15% e o João que convidou o Roberto ganha 5%. Mas eu que convidei o João não ganho mais nada, acabou o ganho, cortou ali. É entre aquelas 3 pessoas entre franquia, empresa e o João que convidou o Roberto. Se o Roberto convidar a Maria, quando a Maria comprar, quem vai ganhar é o Roberto. Ponto. O João que convidou o Roberto não ganha. Eu que convidei o João não ganho. Ok? Não tem multinível. É ganho por indicação, é ganho direto. Eu convidei você, você comprou, eu ganho a comissão, porque eu indiquei você comprar no estabelecimento. Ponto final. Ok? É assim que funciona, tá? Enfim, foi uma explicação rápida, mas como eu falei, se você não gosta muito de matemática, não entende muito de percentuais, então trabalhe, faça com que aconteça isso na prática e você veja no seu extrato aí do seu celular. Beleza? Um abraço.